Bíblia, você que a trouxe, em segunda carta ao Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Nós temos aqui uma boa palavra que vai edificar bastante a sua fé, que vai edificar a sua vida. E isso é importante. Por quê? Porque nós precisamos aprender de Deus. Aquilo que Deus tem para nós, segundo a palavra do Senhor, é bom, é perfeito e é agradável. Então o que você precisa receber de Deus, nada menos, nada mais do que é bom, perfeito e também o que? Agradável. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versos de número 7. Encontraram aí, pessoal? Quem encontrou, diga graças a Deus. O tema da mensagem é: proteja a sua família. Nós precisamos proteger a nossa casa, a nossa família. De quem? Das mãos de Satanás. Por quê, irmãos? Se você olhar pela palavra, você verá que o diabo está ao nosso derredor. E o que é que ele procura fazer? A Bíblia diz que ele está bramando como leão ao nosso derredor, esperando uma oportunidade. Que é uma oportunidade, uma brecha, para que ele possa nos tragar, devorar de uma certa forma mesmo. Então, se você não proteger a sua vida, e nem muito menos a sua família, destes ataques, você será uma presa fácil nas mãos do diabo. E Deus quer que você aprenda nessa noite como guardar, como proteger a sua casa. E isso nós iremos aprender à luz da palavra de Deus. Então o versículo de número 7 começa dizendo o seguinte: porque Deus não nos deu, o que é que Ele não nos deu? Um espírito do quê? De temor. Temor aqui significa medo, pavor mesmo. Então Deus não deu a nós que somos filhos, Ele não deu a nós o espírito de temor. Algumas traduções trazem esse temor como espírito de covardia. Tem alguma tradução que fala isso? Covardia? Amém. Então diga assim: nós não podemos ser covardes mediante as situações adversas que possamos enfrentar. Então Deus, Ele está falando com a igreja que Ele não nos deu a nós um espírito de temor, de covardia, de medo, mas Ele nos deu qual espírito? O espírito de fortaleza, o espírito de amor e também o espírito do quê? De moderação. Meu irmão, entenda aqui comigo. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos problemas. Às vezes o seu caso não é um problema financeiro, talvez não é um problema profissional, talvez o seu caso não é um problema na saúde, mas talvez é um problema na vida familiar, dentro da sua casa. Às vezes o inimigo conseguiu se apoderar de alguns da sua casa. Às vezes o espírito da droga se apoderou lá da sua família, o espírito do alcoolismo, do tabagismo, às vezes o espírito do adultério, o espírito da fornicação. E muitas vezes o que é que nós fazemos mediante a essa situação? Às vezes nós se acovardamos, nós pensamos em parar, pensamos em desistir, abrimos mão do bem maior que Deus nos deu na nossa mão e que devemos cuidar e proteger, que é a nossa família. Quando alguém da nossa casa vier a passar qualquer tipo de problema relacionado espiritualmente ou fisicamente, você que vem à igreja deve ser o salvador e o libertador da sua casa, da sua família. Mas às vezes nós deixamos isso passar despercebido e o diabo, infelizmente, está conseguindo fazer o que ele sempre quis dentro da nossa casa. E o que é que ele veio fazer? Roubar, matar e destruir. Quantas pessoas estão sendo vítimas nas mãos de Satanás? Por quê? Porque alguém ali dentro daquela família poderia se levantar no mundo espiritual em oração para defender aqueles que estão sendo atacados por um espírito dominador. E quando eu falo se defender, eu não falo como muitas pessoas entendem. Alguns apontam o dedo, alguns acusam, alguns expulsam para fora da casa, alguns pegam as roupas ali dos entes queridos, colocam dentro de uma mala, dentro de uma sacola, ou nem que coloca dentro de uma mala, pega e joga na calçada, joga na rua, manda embora, pensando que essa atitude irá resolver a situação.
situação, meu irmão, pelo contrário. O que é que resolve situação? É oração. É se levantar diante de Deus no mundo espiritual, repreender aquele espírito mal que está na vida daquela pessoa, porque o marido não bebe porque ele quer, a mulher não mente porque ele quer, os filhos não usam droga porque ele quer. E por que eles fazem tal coisa? Porque infelizmente deram brechas para Satanás e o diabo entrou e colocou uma coleira no pescoço, nas mãos e nos pés, e fazem deles como aquele bichinho de estimação, levam para onde eles bem entendem que devem levar. Assim tem muitas pessoas aqui nesta noite com familiares aprisionados em diversos tipos de vício. Às vezes o vício do ciúme, tem pessoas que é ciumenta ao extremo, né? E que não consegue viver de outra forma, não consegue viver de outra maneira, a não ser desconfiando do seu cônjuge, desconfia de tudo. 5 minutos que o marido demorou para chegar, 5 minutos que a mulher se atrasa no salão, o marido já começa a desconfiar, já começa a pensar que ela está com outra, ela já começa a pensar que ele já arrumou outra, que ele está traindo ela. E o que é isso? É um espírito mau. É um demônio que age na vida de muitas pessoas e faz o que com elas? Acaba destruindo muitos lares, muitos casamentos são destruídos por causa de uma palavra que se chama ciúme. Proteja a sua casa, proteja a sua família. Deus está dizendo que Ele não nos deu o quê? Um espírito de medo. Ele nos deu um espírito de ousadia, de moderação, de amor. Como é que nós devemos tratar aquele familiar que está no erro, que está no pecado? É mandando embora, é xingando e apontando o dedo? É dizendo a eles que eles irão para o inferno? Não! Como é que nós devemos tratar? A Bíblia é o nosso manual, e ela diz que Deus não nos deu o espírito de temor, de medo, mas de fortaleza. Ou seja, você deve ser aquela pessoa forte. Qual é essa pessoa forte? Forte é aquele que suporta a fraqueza de quem é fraco. Forte é aquele que suporta as ofensas, as palavras que você ouve dentro da sua casa, do seu companheiro, da sua companheira que não vem à igreja, e que muitas vezes chega dentro da sua casa e profere a você palavras de baixo escalão, palavras que te magoam, palavras que te chateiam, e às vezes você deixa aquela palavra entrar dentro do seu coração. Então você não está sendo uma pessoa forte, você não está tendo estrutura para suportar a fraqueza daqueles que são enfermos na fé. A Bíblia diz que nós que somos de Deus, nós devemos suportar a fraqueza daqueles que não têm o entendimento que vem do Senhor. Os enfermos na fé, quem são os enfermos da fé? São aqueles que são fracos do conhecimento de Deus, eles não têm o conhecimento que você tem. E muitas vezes nós que estamos na igreja, que somos de Deus, às vezes estamos ainda num degrau abaixo daqueles que nem vêm à igreja. Você sabe por quê? Porque diante de uma situação, você deveria ser forte. Você volta para a tua casa, o marido, o filho, ou seja, quem lá for que mora com você, lhe tenta tirar do sério, usado por um espírito de demônio, lhe tenta lhe tirar do sério. Você acabou de sair da igreja, chega na tua casa com a palavra no coração, nossa, como a reunião foi abençoada, então você é forte. Você ouviu a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você volta para a tua casa e aí você recebe uma palavra de ofensa. O que é que você faz? Mas então você não está sendo forte. Quem entendeu, diga amém. Então você está sendo fraco. E uma vez sendo fraco, você desce um degrau e se coloca na mesma posição daquela pessoa que te ofendeu. Você veio e identificou que aquilo não é de Deus. Espera aí, recua. Mas eu não estou errado, eu não fiz nada de errado. Ninguém está perguntando se você está errado, se você está certo. Você pode estar certo, mas se torna alguém errado quando você cede a tentação. Então Deus está falando que nos deu esse espírito de fortaleza e o espírito que? Deixa eu te falar. O seu ente querido pode até estar no erro, pode até estar em pecado, pode até estar fora da palavra, como eu acredito que está. E às vezes nós não agimos como a palavra de Deus nos orienta. Por quê? Porque não importa o erro que aquele familiar fez, não importa a situação que ele está vivendo, que ele está praticando, se nós o amamos, nós vamos buscar por ele até que ele se converta a quem? A Jesus. Triste, mas é uma grande realidade. Mães abandonam filhos porque já não aguenta mais. O filho é usuário de droga, chega em casa,
né, querendo fazer bagunça, querendo fazer arruaça, chega em casa, ofende a mãe, ofende o pai, e a mãe acaba que em um certo momento dizendo: eu não vou mais ficar com ele na casa, vou mandar ele embora, vou colocar para fora da casa. E às vezes acontece isso. Espera aí, nós não podemos aceitar o que é errado, mas amar, nós devemos amar. A Bíblia diz o seguinte: não deveis nada a não ser o quê? A não ser o quê? O amor. A única coisa que Cristo não pagou, preste atenção aqui por favor, a única coisa que Cristo não pagou naquela cruz do Calvário por nós foi o direito de nós amarmos uns aos outros. Isso ele não fez. Por quê? Porque isso é dever meu e seu. Não importa a situação, não importa quem é que seja, eu devo o quê? Amar. Por quê? Porque quando eu amo, eu protejo a minha família, eu protejo a minha casa. Então ele está dizendo: eu te dei um espírito de fortaleza, eu te dei um espírito de amor, e eu também te dei um espírito de quê? Moderação. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque assim como existem mulheres descontroladas, também existem homens que são descontrolados. Tem ou não tem, pessoal? Tem ou não tem? Tem homem que quando começa a falar assim como mulher, não para mais. Se ele pega algo de errado que a pessoa fez, ele começa. E já passou 1 hora, já passou 2 horas, já passou 3 horas, e ele está fazendo o quê? Ainda continua falando. Essa pessoa não é moderada. Ela não sabe a hora que tem que começar e a hora que tem que parar. Tem mulher assim também? Sim ou não? Tem. Enquanto a Bíblia nos ensina que nós deveríamos ganhar o esposo de que maneira? Falando ou quieta? Quieta, sem palavras. Mas às vezes queremos falar e não nos controlamos, não somos moderados como o Senhor Deus quer que sejamos. Meu irmão, coloque isso no seu coração. Esses 3 espíritos têm que estar em você. A fortaleza, você tem que ser forte para suportar a fraqueza daqueles que te ofendem. Você precisa ter o amor dentro de você, porque quando você ama, você busca. Quando você ama, você vai atrás. Quando você ama, você não desiste. E o terceiro, você precisa ser moderado. Você tem que saber a hora de começar, a hora de parar. Chega, você já falou. Não, mas é porque não, meu bem, você já falou. Não, eu quero falar. E tem gente que é assim. Tem gente que não para enquanto ele não fica rouco. Você conhece alguém assim, sim ou não? Aí a quando fica rouco, sem palavra, aí é a hora que ele tem que parar. Meu irmão, nós não podemos ser dessa maneira. Entendeu? Diga graças a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 23. 2 Samuel 23. Diz assim: encontrou, diga amém. Versos de número 11, 2 Samuel 23, 11 diz assim: e depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Verso de número 12: este pois se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o que é que ele fez? E o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande, o que, pessoal? Um grande livramento. O que é que os inimigos estavam querendo fazer? Roubar aquilo que pertencia a esta família. Eles queriam roubar aquilo que pertencia à família de Davi, à família de Jessé, o pai de Davi. E o que é que o irmão de Davi fez? Ele falou: tem que tomar uma atitude. Eu tenho que proteger aquilo que me pertence. Eu tenho que proteger aquilo que Deus me entregou, aquilo que Deus me deu. Meu irmão, se você for estudar aqui a história, eu não vou ler para não ficar muito extenso aqui a leitura. Os valentes de Davi, quando no rei anterior, quem era o rei anterior de Davi? Quem era o rei?
Saul, não era isso? Então o que eles fizeram? Para proteger a família deles, eles tiveram que ser o quê? Valentes. O único que se levantou para tomar uma atitude mediante aquela situação que ele estava vivendo se chama Samar. A mesma coisa precisa acontecer conosco nos dias de hoje. Nós precisamos ser este alguém na nossa casa, na nossa família, que se levanta para defender a nossa casa, a nossa família das mãos de Satanás. Porque se a gente não fizer, ele vai vir como ele tentou contra essa família, para roubar a terra, os pertences, os bens daqueles que estavam morando e habitando naquela região. A mesma coisa o diabo tenta fazer conosco. A mesma maneira. Se você não abrir os olhos para proteger a sua família, infelizmente ele vai conseguir conquistar aquilo que lhe pertence. E quantas são as famílias que estão deixando Satanás fazer isso?